Convidar você ainda nesse momento de adoração, fechar os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por nós estarmos reunidos, mesmo que não no mesmo ambiente, mas reunidos num só Espírito, atentos, Deus, àquilo que o Senhor está fazendo, atentos, Deus, àquilo que o Senhor quer nos falar. Nesse momento nós abrimos os nossos corações, abrimos também, Deus, as nossas mentes e pedimos que em nome de Jesus o Teu Espírito esteja falando conosco através das Escrituras Sagradas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando com cada um, Pai, através da minha vida, que o Senhor esteja me capacitando, me trazendo, Deus, discernimento, sabedoria para ensinar, para falar daquilo que é da Tua vontade, aquilo que é a Tua palavra, Pai. Então, fala conosco nesse tempo aqui de estudo da palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui estamos nós. Vocês estão me vendo aí, talvez na tela do computador, da TV, né, ou do celular. Muitos de vocês, eu nunca estive na casa de vocês pessoalmente, nunca vou ter oportunidade, mas hoje a gente está junto de uma forma diferente e essa experiência, sem dúvida, trará muito crescimento para a gente como igreja também. Eu quero conversar com vocês hoje, quero compartilhar com vocês hoje um estudo a respeito da igreja e dos dons espirituais. No TCL de semana passada, o pastor Silas falou sobre a oração, sobre a autoridade que existe no momento da oração. O pastor mencionou algumas coisas a respeito, principalmente do orar em línguas, da variedade de línguas, foi algo muito bom. E o Senhor falou comigo naquele dia sobre compartilhar alguma coisa. Eu já sabia na semana passada que eu ia estar falando com vocês hoje, não nesse formato, mas sabia que estaria aqui. E Deus colocou no meu coração para compartilhar algumas coisas com vocês a respeito dos outros dons espirituais que a palavra de Deus menciona. Então, vou convidar você aí para pegar sua Bíblia, pegar um caderninho, talvez, para você fazer algumas anotações. A gente vai ler algumas coisas em 1 Coríntios 12 e também em 1 Coríntios 14. Então, a partir de agora, vamos estudar a palavra de Deus. Nosso versículo base, que também serve de introdução para essa mensagem, está então em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Essa é uma forma carinhosa do apóstolo Paulo de falar, olha, eu preciso que vocês entendam, eu preciso que vocês não permaneçam ignorantes a respeito dos dons. Eu acredito que tem duas formas principais de nós entendermos essa ignorância da qual o apóstolo Paulo está falando. A primeira é talvez por desconhecimento. O desconhecimento poderia ser explicado por uma pessoa que crê no Espírito Santo, mas não crê que o Espírito Santo se manifesta, ou que ele não manifesta os seus dons através daqueles o qual ele escolheu para habitar. Então, a primeira forma de sermos talvez ignorantes a respeito dos dons é por conhecimento. Alguém que crê na pessoa do Espírito Santo, mas não na manifestação dos seus dons. A manifestação dos dons do Espírito é uma consequência da presença do Espírito. Então, quanto mais nós nos aproximamos do Espírito Santo, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós buscamos do Espírito, a nos alimentar do Espírito, então a manifestação dos seus dons, ela é quase que consequência da presença dele em nós. E a segunda forma de talvez sermos ignorantes a respeito dos dons é quanto ao mau uso desses dons. De que forma? Pessoas que acham que são donos dos dons e creem na manifestação, mas usam mal ou tentam manipular. Está aparecendo aí para você completar a lacuna virtualmente. Ou tentam manipular a ação de Deus. Ou seja, recebem algo, experimentam a manifestação do poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo na sua vida, mas tentam manipular essa ação, talvez com interesse próprio ou interesse talvez de outra pessoa, enfim. Essas duas formas
nós podemos apresentar ignorância quanto aos dons. Mas o que nós precisamos entender quando olhamos para as Escrituras Sagradas a respeito da manifestação do Espírito Santo através dos dons, é que os dons são para edificação da igreja e também para sinalizar o reino de Deus. Edificar, ou seja, fortalecer, trazer crescimento, trazer experiência, trazer vivência com o Espírito Santo no meio da igreja, no meio da família que é a igreja, e também para sinalizar o reino de Deus a quem possa interessar. Uma forma muito simples de nós entendermos essa afirmação sobre edificação e sinalização era a gente imaginar aquilo que acontece no ambiente da igreja, quando oramos uns pelos outros, quando temos momentos de adoração, quando o Senhor fala através de um irmão ou de uma irmã a nossa vida, ou traz uma palavra de sabedoria, uma palavra profética, e isso traz edificação, ou seja, fortalece, né, exercita o que eu vou chamar aqui várias vezes de músculo espiritual, vai tornando a gente mais ousado no espírito. Então isso edifica, fortalece a igreja. E sinaliza no momento em que algo acontece de forma sobrenatural, por ação do Espírito Santo, por exemplo, um milagre, uma cura, ou mesmo também uma palavra de conhecimento para alguém que não crê no Senhor Jesus. E isso sinaliza instantaneamente a presença de Deus e o poder de Deus. Então, essa pessoa passa a perceber um sinal, uma manifestação do reino a partir daquele que está sendo usado pelo Espírito Santo. Amém? Segundo o apóstolo Paulo, nos capítulos 12 até 14 da sua primeira carta aos Coríntios, dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo que capacita a pessoa a atender às necessidades do corpo de Cristo. E essa capacitação vai além do natural, certo? Por isso que é sobrenatural, ou além do ordinário, extraordinário. Então o Espírito Santo capacita as pessoas na qual ele habita para atender necessidades do corpo de Cristo. Quero convidar você agora a ler comigo um trecho de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11. Tá bom? Se você não tiver com a tua Bíblia, a gente vai colocar na tela para facilitar um pouquinho aqui. Diz o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que aparece com letra maiúscula aí todas as vezes. Mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. É a vontade de Deus sendo feita através do seu Espírito Santo. Ele distribui a cada um individualmente conforme quer. Vou convidar você para pular um pouquinho para frente lá em 1 Coríntios 14. Nós vamos ler 2 versículos, o 3 e o 12. 1 Coríntios 14, versículo 3 diz assim: mas quem profetiza o faz, mais uma vez aparece a palavra edificação, encorajamento e consolação dos homens. Aqui o apóstolo Paulo está dando um exemplo específico da palavra profética, da profecia. E quando ela é feita, quando ela é colocada em prática, ela edifica, encoraja e consola. Olha que maravilhoso isso. E no versículo 12, diz o seguinte: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Na verdade, nós sabemos que todos os dons que são listados aqui trazem edificação para a igreja em algum nível.
Então, nada mais é do que o apóstolo Paulo nos encorajando. Ele, olha, vocês que estão desejosos, vocês que têm expectativa de serem usados, de experimentar mais do poder do Espírito Santo na sua vida, então procure crescer naqueles que trazem edificação. E esse versículo 12 é interessante, porque ele fala que há, sim, uma forma de nós buscarmos crescimento. Caso contrário, o apóstolo Paulo talvez escreveria diferente. Talvez ele dissesse assim, simplesmente espere alguma coisa acontecer. Mas não é isso que ele diz. Ele diz, procurem. Então, há uma ação, há uma intenção de procurar aqueles dons que trazem edificação para a igreja. E essa palavra de hoje à noite é sobre isso. E eu acho que nós estamos vivendo um momento muito oportuno para isso, para que cresçamos na manifestação do poder de Deus, na manifestação da presença do Espírito Santo através dos seus dons, para edificar a nossa família, para edificar a nossa igreja, para edificar as pessoas que estão ao nosso redor. Deus nos dá dons por sua graça, para que possamos atender às necessidades da igreja e sinalizar o reino de Deus aonde estivermos. Ainda no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, ele diz, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Ele não só diz busquem, mas busquem com dedicação. Que você se sinta encorajado, desafiado a buscar os dons. Esses dias a gente estava conversando com o pessoal que se reúne nas sextas-feiras a cada 15 dias, que é o Alta Uni, que são para estudantes universitários, e eu falei para eles um pouco sobre ousadia, sobre coragem no espírito, né, que o espírito que o Senhor nos deu é um espírito de poder, amor e equilíbrio, que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem. E eu brinquei com eles que quanto mais a gente busca os dons, quanto mais a gente exercita o nosso espírito, mais forte espiritualmente a gente fica. E eu fiz uma brincadeira quanto a gente tem metas, às vezes, na academia, sabe? Para poder ir aumentando as nossas séries e aumentando o peso que a gente puxa. Eu não, né? Mas quem vai na academia sabe do que eu estou falando. Então, de uma certa forma, nós colocarmos também essas metas espirituais, sabe? Por que não nós começarmos a estabelecer isso em oração, ou estabelecer isso com nós mesmos, de orar por cura, orar mais por palavra de sabedoria, orar mais por profecia, orar mais por cada um desses dons que são citados, e assim esticar o nosso espírito, puxar mais, com dedicação, buscar então os dons do Espírito. Agora, antes de a gente continuar, eu acho que é necessário a gente sistematizar um pouquinho aqui algo a respeito dos dons, porque existem tipos diferentes de dons. Acho que vai aparecer aí uma tabela na tua tela. Depois esse material vai estar disponível para você. Então nós temos ali 4 colunas. Espero que esteja dando para enxergar aí, gente, tá? Senão me avisa que daí eu passo para frente. Nós temos 4 colunas. A primeira coluna fala a respeito dos dons pessoais, que são listados em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Esses dons são dons individuais que operam entre os irmãos da igreja para torná-los úteis, ou seja, para dar uma função, uma utilidade para cada membro do corpo. Então tem a ver com a função de cada um no corpo. Esses dons que são chamados dons pessoais, nessa lista de Romanos capítulo 12, versículo 6, são os seguintes: é a profecia, é o serviço, ou seja, o serviço, ele aparece, nós vamos falar um pouco de profecia depois, então eu vou falar do serviço agora. Você vê uma necessidade, você percebe uma necessidade e a tua primeira reação é colocar a mão na massa. Né? O que eu preciso fazer? Quando é que eu levo isso daqui? O que eu preciso fazer? Eu posso ajudar com isso? Posso ajudar com aquilo? A tua primeira reação é um serviço. Isso indica provavelmente que você tem esse dom pessoal. O outro que é listado aqui é o ensino. Ou seja, a tua resposta às necessidades da igreja é sempre, a igreja precisa aprender mais, é preciso haver mais informação, mais conteúdo, mais profundidade bíblica, e assim por diante.
O outro que aparece aqui é o encorajamento, né? Ou a exortação, que é tão importante. É aquele irmão que é usado para dar um toque para o outro irmão, dizendo, olha, talvez você esteja errando nisso, talvez isso está acontecendo na tua vida porque você está em falta com tal coisa. Então ele encoraja a pessoa a prosseguir na caminhada com Deus. O outro dom pessoal que aparece é a contribuição. Então, parecido com o serviço, é aquela pessoa que reage a uma necessidade, ela já está interessada em como ela pode contribuir financeiramente para que aquela necessidade seja suprida. Também, nesse texto, fala sobre a liderança ou o governo, que são pessoas que têm facilidade de liderar grupos, juntar pessoas em prol de um objetivo, naturalmente influenciam pessoas para que trabalhem em prol de um objetivo. E o outro dom que aparece, então, é a misericórdia, que é aquele que enxerga uma necessidade mais profunda, talvez, de um grupo que já é marginalizado ou que sofre com a falta de assistência, tá? Então, aí, um resumo rápido daquilo que são dons pessoais. Na segunda coluna, nós temos ali, então, os dons ministeriais, que são listados em Efésios, capítulo 4, versículos 7 ao 16. Esses dons, eles são dons que operam de forma individual também, e eles vêm capacitar, ou seja, vocacionar, então tem a ver com o chamado da pessoa, tá? Para que ela cumpra e supra as frentes ministeriais do corpo de Cristo. De uma certa forma, é colocado nesse sistema aqui que isso é concedido pelo Senhor Jesus, porque Jesus é o exemplo perfeito dos 5 ministérios que aparecem nesse texto. Jesus ele cumpria esses 5 ministérios de forma integral no seu ministério, aqui que nos é ensinado na sua palavra. Então tem a ver com a vocação, com o chamado. Esses cinco dons ministeriais, então, são o dom de apóstolo. O apóstolo é aquele que é chamado por Deus, vocacionado por Deus para enxergar como a igreja pode ser expandida, como ela vai alcançar as nações, quais as frentes de trabalho que a igreja precisa estar atuando. Isso é um chamado apostólico. O profeta é aquele que profere, aquele que fala da palavra de Deus, que proclama a palavra de Deus, e através dessa proclamação da palavra de Deus, ele desafia o povo de Deus a caminhar na direção daquilo que é vontade do Senhor. O profeta é aquele que é vocacionado para estar o tempo todo puxando a igreja para o trilho, para ir caminhando na direção daquilo que é da vontade de Deus. O evangelista é aquele que compartilha do evangelho, mas não só compartilha do evangelho, mas está interessado em discipular pessoas a seguirem Jesus. Os pastores, ou aquele que tem o dom ministerial, pastoral, ele é aquele que acolhe, que cuida, que nutre a igreja, nutre as ovelhas, né, que nós chamamos de ovelhas. E o mestre é aquele que ensina, aquele que dá profundidade, que doutrina de acordo com a palavra de Deus. A gente está indo um pouco rápido, porque eu quero chegar nessa coluna aqui, que é a coluna 3, tá? Que são os dons espirituais também, denominados manifestacionais, que estão listados nesse texto que eu li agora há pouco, 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 11. Esses dons falam de uma manifestação espiritual que vem beneficiar todos os crentes, visando sempre um fim proveitoso, regado em amor de Deus, e eles operam como instrumentos do próprio Espírito para que a vontade de Deus seja feita. Então, uma vez que nós buscamos esses dons e somos cheios do Espírito Santo, nós somos então usados como instrumentos do Espírito. A gente tem ainda uma quarta coluna que falam dos talentos. Os talentos é algo que é inato às pessoas, que podem ser desenvolvidas à medida em que elas crescem ou não. Mas a gente vai ficar um pouquinho aqui no que está estabelecido, no que está listado nessa terceira coluna, que são os dons manifestacionais ou espirituais, que são os seguintes. O primeiro deles é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, ela, como o próprio texto diz, ela é a sabedoria aplicada, ou seja, o Espírito traz um entendimento profundo de como colocar uma verdade espiritual em prática. O Espírito capacita uma pessoa para que ela possa
derramar sabedoria sobre outra, ou muitas vezes sobre ela mesma, numa leitura de uma palavra, num momento de devocional. De repente, o Espírito Santo traz uma palavra acompanhada de um entendimento profundo de como essa palavra deve ser vivida, deve ser colocada em prática. Tenho certeza que isso já aconteceu com você, ou você já foi usado por Deus para entregar uma palavra de sabedoria para alguém. O segundo dom que é listado nesse texto é a palavra de conhecimento. Um pouquinho diferente da palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento traz ao conhecimento de alguém algo que precisa ser tratado, ou que precisa ser confrontado, ou que precisa às vezes ser confessado, ou que precisa ser abandonado, talvez. Aconteceu comigo uma vez, nós estávamos num retiro lá na chácara, num momento de busca, pelo momento de oração, e eu lembro que eu estava num cantinho, tem um cantinho especial lá no pavilhão, todo mundo tem o seu cantinho, né? Eu estava no meu cantinho, orando, lembro de olhos fechados, e quando eu abri os meus olhos, eu vi uma pessoa que estava a uma distância pequena à minha direita, e eu senti uma vontade muito grande de orar por aquela pessoa, não o conhecia. Então eu me aproximei dessa pessoa e comecei a orar por ele, abençoando a vida dele, pedindo para que Deus o fortalecesse, pedindo para que Deus falasse com ele. E num momento em que eu fechei os meus olhos, o Senhor me mostrou uma imagem, trouxe ao meu conhecimento, à minha mente, algo a respeito daquela pessoa. Eu vi ele descendo a um porão, descendo as escadas como num porão, e ele chegava nesse porão, encontrava uma caixa de madeira grande, e ele abria essa caixa de madeira, e dentro tinham várias ferramentas, assim, alicate, serrote, chave de fenda, umas ferramentas assim de uso domiciliar, e todas essas ferramentas estavam muito enferrujadas. Foi muito rápido, foi uma imagem rápida, assim. Então Deus trouxe essa palavra de conhecimento para mim através dessa visão, dessa imagem. E eu orei a Deus em pensamento e falei, Deus, prepara uma forma então para eu falar sobre isso com essa pessoa. E eu reparti o que eu tinha visto com ele. E com muita calma, reparti o que eu tinha visto e perguntei, isso faz sentido para você? Isso fala com você de alguma forma? Essa parte é muito importante, demonstra respeito também, né? E ele falou, sim, Carlinhos, sim. Isso fala muito comigo. Eu falei, você poderia me contar, se não tiver problema? E ele me contou, ele disse que aquilo tinha a ver com o que aconteceu com ele uns anos atrás. Ele era alguém que servia na sua igreja local. Ele entendeu que ele havia sido capacitado por Deus, através de dons, para servir a sua igreja local. E por algumas coisas que aconteceram, ele se afastou dessa igreja e abandonou tudo o que ele fazia. Então ele entendeu que aquelas ferramentas que Deus havia mostrado para mim, através dessa palavra, eram as ferramentas espirituais que o Senhor havia dado para ele. E que foram abandonadas num porão escuro, numa caixa fechada. Então nós entendemos que Deus queria restaurar aquilo. E, inclusive, naquele momento eu lembrei da palavra avivamento. A palavra avivamento, quando aparece lá em Abacuque, aviva no Senhor, ela tem a ver sobre tirar a ferrugem, limpar a ferrugem, polir até que o metal volte a brilhar. E nós oramos pedindo para que Deus devolvesse o brilho para aquelas ferramentas e que Deus o usasse novamente, trouxesse renovo. E houve um grande quebrantamento. Hoje, essa pessoa serve na igreja com seus dons, é alguém muito usado por Deus na pregação do Evangelho, e eu louvo a Deus por isso. Então, essa capacitação do Espírito, algo que foi além da minha capacidade de orar por ele, ou daquilo que eu estava orando por ele, desencadeou uma mudança, uma transformação. Vocês vejam como isso é precioso. E quando eu lembrei dessa palavra, desse testemunho, eu orei pedindo para que Deus também tire a ferrugem das ferramentas que Ele deu a muitos de nós. Sabe, muitos de nós, às vezes por uma decepção ou por um esfriamento, acabamos por guardar ferramentas que o Senhor nos deu numa caixa escondida no porão. Então eu oro em nome de Jesus que Deus traga renovo, avivamento para a tua vida, avivamento dos dons espirituais. Ainda nessa lista,
nós temos o dom da fé. O dom da fé é uma capacitação sobrenatural de crer. Não é um simples pensamento positivo, sabe? Tipo, vai dar certo, né? Mas é algo que vai além, é uma capacidade espiritual de enxergar algo que ainda nem existe, mas por uma ação extraordinária do Espírito eu creio, eu chamo a existência, eu sou tomado por fé, por uma coisa que eu ainda nem enxerguei, mas creio que vai acontecer. O Senhor move então com esse dom de fé. Temos ainda nessa lista dom de cura, que dispensa explicações, né? É uma manifestação do poder de Deus que devolve a saúde, devolve o funcionamento de um órgão do corpo humano, ou expulsa do corpo de alguém uma doença, uma enfermidade. Louvado seja Deus, porque nós temos visto muitas pessoas serem curadas aqui nos momentos que nós estamos no TCL, nos cultos, e nós oramos para que o Senhor manifeste ainda mais. Eu ouvi domingo mesmo, Deus curar um menino que estava com um problema sério de surdez, perdeu 95% da sua audição, e num momento de oração, onde o grupo Imersão estava reunido, Deus restaurou e devolveu a audição para esse menino. Tenho pessoas próximas de mim que foram curadas de intolerância, alergia à lactose. Um amigo próximo meu que foi curado de doença celíaca. Nós ouvimos aqui pessoas que foram curadas da coluna e tantas outras pessoas. Tudo isso é manifestação de um dom de cura. Eu quero ver mais disso acontecendo no nosso meio e através de cada um de nós, através de você também, em nome de Jesus. Essa lista ainda fala sobre o dom de operar milagres, ou seja, de operar manifestações extraordinárias, sobrenaturais, que vão contra, às vezes, a lei da natureza, ou que não podem ser explicadas pela ciência. O dom de cura é também um milagre. Essa lista ainda fala sobre profecia, ou sobre palavra profética. A palavra profética é uma revelação de algo que está para acontecer, ou uma revelação de algo o qual Deus quer que você busque mais. Às vezes a palavra profética ela vem para te dar um prumo, para te dar uma direção. Aconteceu comigo algo específico em 2012. Eu estava num momento de oração com outras pessoas, e uma pessoa que nem de perto me conhecia, mal sabia o meu nome, veio e falou sobre algumas coisas que Deus queria fazer na minha vida. Ou seja, ele profetizou algumas coisas que Deus queria fazer na minha vida. Eu poderia ter duas atitudes em relação a essa palavra profética. Eu poderia simplesmente me fechar e duvidar, às vezes, e assim, quero ver isso daí acontecer. Mas quando eu olho para o texto diz, busquem. E eu comecei a buscar o cumprimento dessas palavras proféticas junto com a minha esposa, e nós vimos praticamente todas essas palavras proféticas acontecerem nesses últimos 8 anos das nossas vidas. E o Senhor quer falar mais, o Senhor quer trazer direção, o Senhor quer trazer palavras proféticas para mim e para você. O importante sobre a palavra profética é que ela nunca pode ir contra aquilo que já é e já está estabelecido nas Escrituras Sagradas. Ela vai sempre na direção daquilo que as Escrituras afirmam. Ainda nessa lista de 1 Coríntios, capítulo 12, nós temos o discernimento de espírito, ou seja, é um entendimento a respeito de que tipo de espírito está agindo na vida de alguém, né? Isso é muito importante. Eu ultimamente tenho orado muito a Deus especificamente sobre esse dom, para que o Senhor me dê discernimento, porque nós temos muitas pessoas sofrendo, às vezes com opressão, e nós não entendemos que isso é opressão, às vezes percebemos que é algo clínico. Então eu tenho orado para que Deus dê discernimento, para que a gente possa atuar de forma mais poderosa e assertiva naquilo que é espiritual. E essa lista ainda traz o dom de variedade de línguas e interpretação de línguas. O pastor Silas falou bastante sobre isso no TCL da semana passada. Esse vídeo está disponível aqui no canal do YouTube da Primeira IEQ. Você pode assistir e ouvir um pouco mais sobre isso. O dom de línguas estranhas ele é importantíssimo, ele sinaliza a presença do Espírito Santo, é uma evidência visível, audível do batismo do Espírito Santo, e ele traz edificação pessoal, consequentemente edifica a igreja também.
E a interpretação de línguas é entender eventualmente o que está sendo orado em línguas estranhas. Então Deus pode usar o dom de variedade de línguas para trazer profecia, para trazer palavra de sabedoria, para trazer palavra de conhecimento também. Nós temos que orar e buscar isso sem dúvida alguma. A respeito disso que nós falamos agora, dessa lista de dons espirituais e manifestacionais, é importante nós entendermos que os dons, eles se completam entre si e eles sempre devem ser exercidos num contexto completamente embasados e encharcados de amor. Não é à toa que 1 Coríntios 13 está entre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14 fala sobre dons. E no miolinho disso, no meio disso, o apóstolo Paulo fala sobre o amor ágape, o amor sacrificial, que é a essência, o contexto que esses dons devem ser exercidos. Essa lista que nós lemos, ela não está completa em si mesmo, e é importante nós entendermos que ela sempre se refere à comunidade. Sempre o fim maior é para que a comunidade, a igreja, o corpo seja abençoado e não unicamente um indivíduo. É claro que o indivíduo, ele é abençoado, mas pela ação do Espírito Santo. Mas isso não deve ser retido para ele mesmo. Sempre o Espírito vem, age em você para que você possa derramar ou tocar, abençoar outra pessoa com aquilo que é derramado sobre você. Por último, nosso último slide aí, para fechar esse assunto, é uma pergunta: por que então Deus dá dons à igreja? Eu quero fechar com isso, para que nós sejamos cada vez mais aperfeiçoados, para o aperfeiçoamento dos santos, para que nós conheçamos mais de Deus. O conhecimento é um exercício, então nós vamos ampliando o nosso conhecimento à medida que buscamos os dons, também para ampliação do poder, da ação sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas. E, por último, e não menos importante, para proclamação do povo de Deus. Talvez, entre várias formas que nós temos de evangelizar as pessoas, apresentar o evangelho das pessoas, para as pessoas, talvez a manifestação do poder de Deus ou de um dom espiritual seja uma das mais efetivas no dia de hoje, né? As pessoas, por conta da quantidade de informação que elas têm e do senso crítico, elas acabam fechadas a uma conversa mais aberta sobre o evangelho. Agora imagina se eu e você, revestidos pelo poder do Espírito Santo, nós entregamos algo diretamente de Deus para essa pessoa, ou oramos para que ela seja curada e ela experimenta do poder de Deus. Sem dúvida nenhuma, todas as barreiras naturais serão quebradas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo que vai agir através das nossas vidas. Isso vai chamar a atenção de pessoas incrédulas à realidade divina. Amém? Antes de orarmos, eu quero convidar você a ir se preparando aí onde você está para que nós possamos orar. Se você quiser ficar de pé aí na tua sala, no teu quarto, não sei, ou simplesmente se colocar de joelhos, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. A partir do momento que nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos a presença do Espírito em nós. Ele passa a habitar em nós, dentro de nós. O Criador do universo, aquele que deu vida a tudo que existe, a tudo que se vê, ele passa a habitar dentro de nós com o seu Espírito. Então, uma vez que você está em Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. E com o Espírito Santo vem os seus presentes. A palavra dons significa presentes. O Espírito Santo já está aí. O que eu e você precisamos fazer é buscar mais, pedir mais, clamar por mais, exercitar, esticar mais o nosso espírito para que tudo aquilo que vem com a presença do Senhor comece a transbordar através das nossas vidas, pela forma como nós agimos, pelas coisas que nós falamos e pela palavra que nós pregamos. O dom espiritual não é algo a ser comprado, ou conquistado, ou barganhado por Deus de uma forma intelectual, digamos assim, né? A ponto de nós pudéssemos convencer o Senhor de nos dar alguma coisa.
pelo nosso comportamento em si, mas o Senhor responde a uma sede, o Senhor responde a uma fome que Ele mesmo gera dentro de mim e de você. E Ele nos dá isso pela sua graça, pelo seu amor e pela sua vontade, conforme Ele quer. 1 Coríntios 12, 31 diz: busquem com dedicação os melhores dons. Busquem com dedicação os melhores dons. Então eu quero, nesse momento, junto com você, aonde você estiver, que você feche os teus olhos. Peço que você coloque as tuas mãos assim, na posição de receber. Nós estamos aqui na igreja com alguns pastores, eu vou pedir para eles estarem orando também, talvez simbolicamente estendendo as mãos deles para todos os lados aqui. Nós não sabemos onde você está, mas o Senhor o sabe. E nós vamos orar nesse momento, clamando para que o Espírito Santo venha com mais. Para que o Espírito Santo venha com mais. Para que o Espírito Santo te tire, talvez, de uma inércia espiritual. Olhe para o contexto onde nós estamos. Fomos impedidos de nos reunir pessoalmente. Esse é o momento em que nós devemos buscar mais de Deus. Esse é o momento em que nós devemos clamar para que o Senhor nos tire de uma condição de inércia, talvez de apatia espiritual, que o Senhor limpe aquela ferrugem nas ferramentas que Ele mesmo já colocou dentro de você, dentro de mim. Eu te peço que você ore com muita fé agora. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora em oração. E nós pedimos, Pai, clamamos, abrimos nosso coração, rasgamos nosso coração diante do Senhor, clamando por mais da Tua presença, por mais do Teu poder, por mais da manifestação da Tua unção. Pai, nós clamamos para que o Senhor nos dê dons, presentes espirituais, ferramentas espirituais, para que nós possamos edificar uns aos outros, edificar nossas famílias, edificar a igreja, a família igreja, Senhor. Nós pedimos por mais para que o reino dos céus seja sinalizado por onde nós formos. Pai, ao mesmo tempo nós pedimos para que o Senhor nos encha de ousadia, nos encha de amor, Pai. De amor, que nós possamos ser usados de forma extraordinária, Pai, com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria, que nós possamos ser usados em nome de Jesus, que nós sejamos usados em nome de Jesus para curar enfermos, Pai, para discernir ações espirituais, para profetizar palavras vindas direto do Senhor sobre a vida de pessoas, para trazer alinhamento, para trazer transformação. Nós te pedimos, Pai. Eu creio, Deus, eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo de guerra, de batalha espiritual, às vezes no campo da mente, no campo da alma, Pai, que o Senhor vai capacitar de forma extraordinária muito dos teus filhos e filhas, dos santos do Senhor, para trazer palavra de transformação, para trazer alento, para trazer esperança. Eu creio nisso e te peço, vem com mais, Senhor. Vem com mais, aonde o meu irmão, aonde a minha irmã estiver agora, Deus, vem com mais. Se você estiver com os teus familiares na tua casa e for possível, fique mais perto um do outro, ore pelos teus filhos agora, ore pelo teu cônjuge, peça para que o Senhor manifeste mais a tua presença. E se o Senhor vier com o poder dele sobre você, você sentir um desejo em orar numa outra língua, faz isso e ore, deixe que o Senhor flua no ambiente onde você está, no ambiente da sua casa. Se você puder caminhar pelos cômodos aonde você está, caminhe, profetize transformação, profetize cura, profetize ali talvez proteção de todo o mal. Pai, nós pedimos, vem com mais a Tua presença, vem com mais o Teu poder, Senhor. Vem com mais o Teu, Deus, mais o Teu poder, Deus, vem transbordar mais o Senhor, Pai. É o que nós pedimos aqui, é o que nós clamamos aqui, em unidade, em um só Espírito, nesse Espírito Santo, que é quem concede, que é quem derrama essas bênçãos, esses dons aqui nós oramos, um só Espírito, debaixo da autoridade de um só Senhor, Senhor Jesus. Nós oramos, pedimos, vem, Pai, vem com mais. Nós queremos ouvir, Deus, ouvir testemunhos de coisas que o Senhor está fazendo nesses dias,
dias onde as pessoas estão aflitas, preocupadas. Nós queremos ouvir boas notícias vindas da ação do Teu Espírito Santo através da Tua igreja. Nós clamamos por isso, nós oramos por isso, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você poderosamente, que você possa experimentar mais e mais de Deus, em nome de Jesus.